Esse é o nosso Deus e por isso Ele nos trouxe até aqui, em nome de Jesus. Pode ficar sentado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Vai lá no verso 21. Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Quem achou, diga amém. Vai dizer assim: ao vencedor. Quem é o vencedor? Nós, povo de Deus, seguidores desse Jesus Cristo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos, mas fala aquilo que Tu queres com cada um aqui neste lugar. Que a Tua santa presença nos faça sair daqui melhor do que entramos, ou seja, procurando mais e mais e mais da Tua presença em nossas vidas, Pai. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus. Aqui, ao ler esse verso 21, Deus está a dizer aqui a nós, nesta tarde, algo que é eterno, ou seja, Ele veio antes da nossa existência, a nossa chegada aqui nesse mundo, está aqui nesta noite a nos comunicar algo que creio eu orei por isso, seja essa a vontade do Pai, mas continuará. Nós vamos partir, Ele virá nos buscar, chegará a nossa hora de nos encontrar com o Pai. Ninguém vai ficar sem esse dia chegar, mas Ele ficará. E o nosso legado ficará com as crianças e depois com os filhos que virão delas e dos netos, ou seja, esta palavra é eterna, ou seja, o governo de Deus, Ele é eterno e está em nossas vidas e em toda a criação, sempre. E no verso 22, vai dizer assim, quem puder ler comigo, verso 22, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, né? O pastor Cláudio Claro disse assim: o que Jesus deixou aqui nesta terra para nós é administrado, é gerido, acontece aqui nesse meio, nesta igreja e nas igrejas que estão aqui e que foram levantadas para pregar o verdadeiro evangelho, pura verdade. E aqui reforça, a Bíblia reforça. Quem tem ouvidos, ouça, porque Ele está a falar através do Santo Espírito às igrejas. Ele está a falar a mim e a você. Graças a Deus você veio aqui hoje. Comecei a meditação dizendo exatamente o que eu tinha falado nos últimos cultos, mas eu tenho aqui, com pouco tempo que tenho, ir direto ao ano 81 após Jesus Cristo, aonde assume o governo de Roma um imperador chamado Domiciano. Ele foi apelidado de o segundo Nero, ou seja, ele tinha as mesmas características de Nero. Acredito que a maioria já assistiu a algum filme sobre o cristianismo, sobre Roma, sobre Nero, e dá para entender o tão ruim que eram esses homens, mas principalmente quanto contrários àqueles que diziam assim: eu sigo a Jesus de Nazaré. Esses viviam uma vida de perseguição, porque este homem perseguia a igreja, ele agia com crueldade. Esse imperador foi o primeiro imperador de Roma que rogou para si o título de Senhor e Deus. Ele não queria ser só imperador, não. Ele não queria só governar aquela cidade, não. Ele não queria só cuidar daquele exército, não. Ele queria
ser o Senhor. E ele se dizia: aqui não tem Jesus Cristo, aqui não tem Deus, o Deus sou eu. E este imperador, com toda a sua ruindade, com todo o seu perfil contrário aos cristãos, ele pega o apóstolo João e expulsa da cidade de Roma. Ele pega João e deporta ele. Pois bem, só para lembrar a igreja, e para quem não sabe, o apóstolo João era o pastor da igreja de um local, de uma comunidade chamada Éfeso. E ele é deportado para essa ilha, exatamente no mar Egeu, chamado de Ilha de Patmos. Vale destacar aqui que a situação dele era muito difícil, porque nesse tempo aqui, nesse momento em que ele é deportado, todos os outros apóstolos, amigos dele que caminhavam no seu ministério, todos eles já haviam sido mortos, assassinados de forma cruel pelos viés do mártire. Ou seja, João era o último representante aqui da terra do colégio apostólico de Jesus. Só restava ele. Certamente, a intenção do imperador Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, do Senhor Jesus. A vontade dele era: aqui não se fala mais de Deus, aqui não se reconhece mais Jesus na sua soberania e no seu feito por este povo. Não. As portas se fecharam para ele, todas elas aqui na terra. Mas, quando todas as portas da terra se fecharam para João, aqui na terra, Deus abriu para ele uma porta no céu. Alguns aqui chegaram nessa noite vivendo lutas, tribulações, contendas, discussões, separações, rescisões. Alguns chegaram falidos, outros desempregados. Essa é a realidade do tempo que vivemos. Não há como esconder. Eu não posso pregar aqui e dizer que tudo isso vai mudar. Quem sou eu para dizer isso? Mas a Bíblia vai dizer que Ele está no comando de todas as coisas. Mesmo nos momentos difíceis da igreja, a palavra de Deus vai dizer que Ele estava no comando de todas as coisas. Então, se até aqui nós chegamos nesta noite, o milagre ele já aconteceu em nossas vidas. Nós não ficamos prostrados, nós não ficamos parados, nós não nos prendemos ao medo, não nos prendemos até mesmo às nossas contrariedades, não. Por isso eu creio, eu ouso dizer que nesta tarde aqui sim, nesta noite já, o Senhor já abriu, sim, as portas dos céus para nós, como Ele fez para João. Ele abriu a porta e disse: sobe para cá, João, sobe para cá, meu filho, meu apóstolo. E por que não nós pararmos agora um momento dessa meditação e começar a entender, a imaginar, a sentir a presença do Santo Espírito e a ouvir Deus falar: sobe aqui, filho, sobe para me ouvir, me ouve, me deixa eu te conduzir, deixa eu direcionar a sua vida, deixa eu tocar o seu coração, deixa eu mudar essa situação, deixa eu cuidar de você. Eu creio nesse Deus que faz exatamente isso. Aí ele chama João e fala assim: sobe para cá, que eu quero bater um papo, quero conversar com você. E eu quero te mostrar que mesmo nesta ilha, preso, deportado, eu quero te mostrar as coisas, não aqui, as que talvez vão acontecer, não. A conversa que eu quero ter com você, João, meu apóstolo, é o seguinte: é te dizer exatamente o que vai acontecer com você, com o povo de Roma, com os cristãos, com a minha igreja. Ei! Porque eu sou maior do que qualquer rei, qualquer imperador, qualquer governador, qualquer luta, qualquer problema.
É isso que ele nos diz aqui nesta noite. E eu creio que apesar do tempo sombrio que vivia o apóstolo, apesar do tempo sombrio que vivia esse povo, os seguidores de Jesus Cristo, apesar desse momento talvez sombrio na sua vida, e eu amo a vida dessa igreja, porque todos os momentos sombrios que eu vivi na minha vida, Deus estava a me ajudar, a me direcionar, a me tratar, a me conduzir, a mudar o quadro da minha vida. E Ele sempre, apesar das perdas, foi me dando mais, foi me dando o dobro, e por isso eu sempre falo isso. Se eu estou aqui, foi porque até aqui Ele me favoreceu, Ele me deu. Vou viver lutas também, eu vivo conflitos, confusões criadas muitas das vezes por mim mesmo, porque assim nós somos. Mas aí vem o seu Santo Espírito aqui e sempre fala comigo, através das mensagens, através do louvor, através da palavra de Deus, meditação, igreja. Ei, você que perdeu o costume da leitura bíblica, volte, porque não há livro melhor, não há, meu Deus, aqui não é só livro, aqui é Deus presente. A Bíblia, Ele se revela. Por isso eu digo sempre, vai ler a Bíblia, não leia palavras, não leia frases, não leia capítulos e títulos, não. Você começa a ler e começa a se colocar naquela situação e transferir para você aquilo que está lendo. Se coloque naquela história e Deus, Ele fala tremendamente. Deus continua no trono, continua governando a história, o povo. E aqui vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer que era dia de domingo, era o dia do Senhor, como é hoje. Aí João vê, escuta por trás dele uma voz, e a Bíblia vai dizer que ele escutou uma voz como o som de trombetas, ou seja, havia um louvor, havia instrumentos. Eu não sei você, mas desde que começou esse culto, estava eu ainda um pouco agitado por causa do horário, por causa dos compromissos, dos afazeres, da organização do culto. Mas quando eu já adentrei aqui, o Senhor já falou comigo. Glória a Deus por isso. Quando eu sentava ali, eu já sentia Deus me conduzindo. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus já usou o pastor, já usou o coral, já usou a orquestra, já usou as crianças. Ele está aqui, Ele está falando conosco. Já prestamos honras a Ele, já servimos ao reino de Deus com as nossas finanças, com a nossa parcela. Ou seja, é dia do Senhor, Ele está aqui, está nos conduzindo, está nos falando. Já fomos abençoados pela nossa diaconisa Adelaide, ou seja, o Senhor nos conduzindo aqui neste lugar mais uma vez. Mas aí chega Deus, Ele fala com ele. João não vê, mas ouve um som com trombetas e diz assim: o que vedes, João? Escreve e manda esta carta em livro para as 7 igrejas. Olha que interessante. O que Deus falar com você, faça como João, cumpra. E o que Ele fala comigo é diferente do que Ele está falando com você. É assim que eu creio que quando a mensagem de Deus é pregada, é isso que acontece. Ele fala com cada um diferente, porque há um problema, há uma luta, há uma situação diferente, há uma necessidade diferente. Aí ele diz assim: escreve e manda lá as 7 igrejas. Manda para Éfeso, manda para Esmirna, manda para Pérgamo, manda para Tiatira, manda para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Faça isso, meu filho. Aí eu quero que você vá comigo lá em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Essas cartas aqui, som.
Essas cartas citadas a essas 7 igrejas, só para que você tenha ciência, eu entendo que o Apocalipse, ele nos leva a lembrar da natureza angelical que a igreja, ela precisa ter, que nós precisamos ter e precisamos viver. Essas cartas nos lembram, igreja, como nós temos que realizar na terra o nosso chamado celestial. Você está pensando que é o bispo que tem chamado só? Que são os pastores aqui que têm um chamado? Que são os músicos, o coral que tem um chamado? Todos nós temos aqui um chamado. Eu não sei se você entendeu, mas você também tem um chamado. Você também tem um sacerdócio. Há sacerdotes aqui nesse lugar. Na sua casa você é o sacerdote. Há sacerdotisas aqui do Senhor, eu creio em nome de Jesus. Mulheres de oração, mulheres que empenham a sua mão, a sua vida, o seu exemplo e abençoam a sua família, mesmo todos ainda não sendo cristãos. Assim eu creio. E o propósito da Bíblia é esse. Vai dizer o verso 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Olha que interessante. Na tribulação, na luta, na perseverança, tudo em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Hoje é muito fácil pregar o Evangelho. Hoje é muito fácil falar de Jesus. E talvez por essas facilidades nós não reconhecemos e não demos valor ao que o Senhor tem nos dado, a sua palavra, as Bíblias, a liberdade da oração. Há países aí fora que não se pode orar, não se pode falar, não se pode testemunhar, não se pode evangelizar. Nós temos toda essa liberdade e pouco fazemos, essa é a verdade. Mas ele estava lá na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu não preciso lembrar que ele foi banido daquele lugar exatamente porque pregava a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Esse era o destino comum de qualquer crente, de qualquer cristão, na verdade, porque crente todos nós somos, do primeiro século. E João aqui, ouvindo Deus, ele previu uma intensificação dos sofrimentos, das lutas, das batalhas, mas também ele preveu uma perseverança que seria exigido da igreja mais tarde. Nós queremos perseverar em tudo, nas nossas conquistas, nas nossas compras, na casa, no sítio, na praia, no carro. Perseveramos em tudo, mas não perseveramos quando o assunto é Jesus. Essa é a verdade. Logo desanimamos, logo encontramos um motivo, como foi dito pela manhã, para trocar de igreja, para trocar de esposa, para trocar de marido. Filhos que hoje abandonam os seus pais ou os seus avós. Essa é a verdade. Mas que Deus fale ao coração de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. No verso 10 vai nos dizer: achei-me em espírito. Olha que lindo. No dia do Senhor, domingo, e ouvi por detrás de mim. Comece a imaginar isso. Comece a se colocar no lugar de João. Comece a se achar em espírito. O que é se achar em espírito? É você parar de pensar nas coisas lá fora, no próximo compromisso, em amanhã, e comece a ouvir Deus, comece a se conectar a Ele, comece a dizer aleluia, comece a glorificá-lo, comece a se encher dEle. Aí eu ouvi por detrás de mim, Ele está aqui, Ele está falando comigo, Ele está aí atrás de você, grande voz, como de trombeta. João estava em espírito, no dia do Senhor, ligado, concentrado. João ouve a voz de Deus por detrás dele, e diz o verso 11, mais uma vez para ficar registrado: o que vês?
o que você está vendo aí, o que você está ouvindo, o que está sendo colocado aqui em hinos e louvores sobre a sua vida, você escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí eu pego isso aqui para a gente. O que você está ouvindo, você escreve no teu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, na porta da sua casa, no quadro da sua casa, na sua mesa de trabalho. Ou seja, pregue, testemunhe em tudo. Pregue Jesus, pregue amor. Alguns só pregam política, outros só pregam futebol, outros só pregam a diferença entre as religiões e os conceitos teológicos. Mas o chamado de Deus aqui nesta noite é: vamos pregar Jesus em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em todas as ações e atitudes, em nome de Jesus. Até mesmo no carro, no transporte, na ida para o trabalho, apesar do engarrafamento, apesar do cansaço, apesar do calor e o ar não funciona, glorifique ao Senhor sempre. João atingia com suas cartas escritas aos cristãos que estavam nas cidades que rodeavam aquele lugar, mas ele escreveu aquelas cartas até hoje, e chegou aqui hoje uma carta de Jesus para falar comigo e com você. Você pode guardar essa carta aí na tua Bíblia, no teu bolso, na sua mente, no seu coração, e ir para casa. Mas o meu pedido hoje à igreja, esse é meu, porque eu creio que seja a vontade do Senhor. Aonde você for hoje à noite, pregue esse Jesus e mude uma vida, mude uma situação, restaure um casamento, restaure uma amizade, restaure um relacionamento quebrado. Faça alguma coisa por parte de Deus. Não aumente o problema, não aumente a fofoca, não aumente o disse-me-disse, mas deixa Deus te usar para mudar isso, porque Ele quer isso. Façamos assim e vamos encher o coração de Jesus de alegria. Nós viemos buscar aqui a nossa alegria. Eu sei que estamos precisando de coisas que nos alegrem, mas só receberemos por parte de Deus essa alegria se nós alegrarmos ao coração dEle. E nessa noite, nos minutos que me faltam ainda por uma ministração, eu quero levar a você a fazer uma autorreflexão, uma avaliação, se você tem entregue a Ele essa alegria da tua vida. O verso 12 vai dizer: voltei-me, ou seja, virei-me. João ouviu a voz e virou para o lado, virou para trás, para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E a figura dos candeeiros lembra o candelabro de 7 ramos no templo de Jerusalém. E no templo de Jerusalém, no meio deles, quem estava lá era o Senhor Jesus ressurreto. Eu não sei como você vê a igreja, eu não sei como você vê a igreja de Nova Vida em Colubandê, mas quando eu olho para esse verso, eu entendo que se você olhar para trás, ou para alguns para frente, ou para o lado, eu vou entender que Jesus Cristo está aqui no nosso meio, no meio das igrejas. E verso 13 vai dizer: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, ou seja, Jesus, com vestes talares, um tipo de roupa comprida que ia até os calcanhares, que eram trajes sacerdotais, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aqui a descrição do Senhor Jesus ressurreto, que nos ecoa, que nos leva, que nos mostra que há uma intenção de Deus aqui em nos dizer que o Senhor Jesus, Ele possui a glória dos céus, da terra, da nossa igreja, daqueles que estão aqui, que compartilham da semelhança de Deus.
da semelhança de Jesus. Será que nós temos sido, a nossa vida tem sido semelhante a Jesus Cristo verdadeiramente? Comece a lembrar das suas atitudes de hoje, de ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado. Será que nós temos sido seguidores de Jesus a cumprir a nossa jornada, a nossa caminhada, sendo discípulos de verdade desse Jesus que professamos crer? Nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Esse é o nosso Deus. É nele que queremos nos alegrar, pois ele nos representa, não é assim? Capítulo 3 agora, verso 14, rapidamente para acabar. Uma carta em Apocalipse à igreja de Laodiceia. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, como o Amém, Jesus aqui é a personificação da fidelidade e da veracidade de Deus. Aqui ele nos apresenta, nos acrescenta também a ideia de que ele é também aquele que garante e executa todos os propósitos de Deus nas nossas vidas. Não somos nós que executamos, é ele. Não são os nossos propósitos, são os propósitos dele na sua vida. Somente ele. Essa designação aqui está em forte contraste com a infidelidade que esse povo de Laodiceia vivia com Deus, igual a esse povo aqui de Colubandê. Nós que estamos aqui, pastor, você está a dizer que somos infiéis com Deus? Eu creio que sim. Eu creio que nós poderíamos nos comprometer nesta noite de fazermos muito mais do que temos feito. Eu creio que possamos sim assumir um compromisso com Ele de cuidar melhor da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Eu creio que nesta noite sim, maridos podem ser melhores com as suas esposas. Eu posso ser melhor. Eu creio que esposas podem também ser melhores com seus maridos. Eu creio que as pessoas possam se respeitar, se amar muito mais. Porque nos tornamos uma igreja fria, não Colubandê, mas as igrejas. Não choramos mais um pelos outros, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, uma geração, como eu já disse aqui algumas vezes, de olhos secos. Vemos as situações, os sofrimentos, as dores e nem paramos para olhar, nem oramos um pelos outros. Dizemos viver em unidade, em comunhão, mas que unidade é essa? Que comunhão é essa? Cada um no canto, cada um preocupado com a sua vida, ninguém mais preocupado um com o outro. Por isso eu digo, infidelidade tão quanto os laodicenses. Verso 15 vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Os termos aqui frio, quente e morno tem a ver, ou seja, estão relacionados às águas na cidade, nas proximidades de Laodiceia, chamada Hierápolis. Ela era famosa pelas suas águas termais quentes. Colossos, uma outra cidade, era conhecida também, sendo próxima dali, por um ribeiro de água potável, cristalina e fresca. Contudo, visto que o rio Lico secava no verão, Laodiceia tinha de usar um longo aqueduto para passar água, para poder receber a água daquela cidade.
que não era somente morna, mas também impura, e às vezes inclusive nociva, deixando as pessoas doentes. Por isso o verso 16 que será lido agora: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando eu leio esse versículo, para concluir, eu entendo que o que Deus está aqui a tratar é de uma posse nossa, para que nós venhamos a tomar posse aqui nesta noite da vida genuína em Cristo. E não só professarmos a nossa fé cristã, vivê-la. Verso 17 vai dizer: pois dize, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Fica claro para mim aqui que a cidade de Laodiceia, apesar da sua prosperidade, porque era no momento a cidade mais próspera, eles eram miseráveis e pobres. Que não sejamos crentes assim, que não venhamos a olhar e avaliar alguém apenas pela beleza da sua roupa, pela beleza da sua casa, do seu carro, da sua igreja, mas que venhamos a olhar um para o outro e ver muito mais do que isso, porque nós temos muito mais no nosso peito, no nosso coração, na nossa alma, em nome de Jesus. E o verso 18, meu tempo acabou, vai dizer: aconselho-te, igreja, eu e você, que compres de mim ouro refinado, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E o final do verso vai dizer: sê, pois, zeloso e arrependa-te.